pessoal! Como todos sabem, estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. E até que Ju trouxe um profissional da área, um psicólogo, o Sr. Flávio. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco e tem 17 anos de experiência clínica. Seja muito bem-vindo, Sr. Flávio. Se o senhor puder falar um pouco sobre o senhor, sobre a sua experiência. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco. Durante a faculdade estagiei nas prefeituras de Paulista. Também fiz, depois da faculdade, um trabalho dentro do Cambril Lima, trabalhei na FUNASE, trabalhei no CAPS 2, fiz ambulatório de álcool e drogas dentro da cidade, também trabalhei com crianças, fiz um estágio profissional também no IMIP, e depois de alguns anos de formado fui para a comercial, trabalhei durante 5 anos na área, fui coordenador de vendas, gerente de vendas, trabalhei bastante dentro das instituições, dei treinamento e depois voltei para a clínica, onde eu fiz a especialização em MDR e Brain Spot, que são duas abordagens que trabalham com a dessensibilização e o tratamento de traumas, né? Então os sintomas eles tendem a remitir com grande velocidade. E obviamente essa questão do Setembro Amarelo é muito pertinente porque a gente sabe que uma parcela significativa da sociedade, das pessoas que estão na clínica, elas aqui e ali vão ter um pensamento suicida, né? E é bom a gente distinguir que não necessariamente ter um pensamento suicida faz de uma pessoa suicida, mas os pensamentos recorrentes e várias outras questões vão levar a pessoa até o suicídio, né? Então a gente vai fazer agora algumas perguntas sobre o tema, que pode ser também algumas dúvidas que você tem. E a gente vai, nesse bate-bola, falando um pouquinho sobre o que é Setembro Amarelo, suicídio e tudo mais. O tema suicídio é pouco abordado. Percebo que esse nome causa um pouco de angústia nas pessoas. Isso torna um pouco mais difícil de falar sobre esse assunto? Sim. Tem uma crença que perpassa, acho que, boa parte da sociedade, que se a gente falar sobre um determinado assunto, a gente vai induzir as pessoas a cometerem, por exemplo, no caso do suicídio, se a gente falar muito no suicídio, essas pessoas elas vão cometer suicídio. E eu acredito que essa faz parte daquela crença, né, que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acho que não tem muito a ver com isso, pelo contrário, acho que a gente tem que saber por que as pessoas vão para essa atitude tão extrema e o que a gente pode fazer justamente para evitar chegar lá, né? A gente como instituição, a gente como sociedade, a gente como família, né? Por que isso acontece, por que esse fenômeno acontece, já que ele é tão contrário ao nosso instinto de preservação. Então, quando a gente nasce, a gente vem com uma série de pacotes de instintos que levam a gente justamente a preservar a nossa vida. Então, esses sujeitos, eles tendem a ir de encontro a esses instintos. Então, o que acontece, né? Obviamente, a gente vai ter uma série de fatores genéticos, comportamentais, a existência de traumas, que vão levar o sujeito a romper essa lógica. E a gente tem que ficar atento a cada uma dessas manifestações. Se a gente não fala a respeito disso, como é que a gente vai poder observar, né? O ser humano ele não observa só com os olhos, ele não escuta só com os ouvidos, ele escuta com a sua experiência. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente tem a possibilidade de se proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza. E como poderíamos falar sobre esse tipo de assunto dentro das empresas? Já que é algo que, por muitas vezes, a gente não consegue perceber quando um funcionário está com algumas atitudes que são imperceptíveis para a gente. Como é que a gente pode lidar com isso? Tá, vamos lá. Dentro das instituições, dentro da família, a mesma coisa. A gente vai ter que ficar atento aos comportamentos. Acho que os comportamentos são o grande X da questão. Sintomas é uma coisa muito forte. Talvez a gente pense em sintomas e acho que somente a pessoa clínica, né, a pessoa que trabalha na clínica, ele vai poder observar. Mas os seres humanos, eles observam o comportamento o tempo todo e eles vão reagir a esses comportamentos. Então, quais são os indícios que uma pessoa ela está, não vou dizer sendo um candidato, vamos dizer, ao suicídio, mas se a gente começar a observar os sintomas depressivos, eles vão se basear em alguns pontos específicos que todo mundo consegue observar. Por exemplo, aquele humor mais irritadiço, aquela pessoa que está reativa. Então, se fala alguma coisa, ela já entra com muita energia, com muita força, rebate com muita violência, com muita veemência sobre alguma coisa. Esse é um sinal para a gente ficar atento, né? Obviamente, a gente tem também as pessoas pessimistas. Então,
tudo é muito difícil, tudo é muito grande, tudo vai dar muito trabalho. Então, esses dois perfis acho que a gente já vê bastante dentro das instituições e às vezes dentro da família também. Então, a gente vê pessoas que elas são pouco dadas ao contato social, elas são daquelas que entram, sentam, fazem seu trabalho e vão embora, não gostam muito de conversar. Então, aquela pessoa mais irritadiça, né, que é pouca dada à interação social, que vem, faz seu trabalho e vai embora, esse é um sinal para a gente ficar observando. Né? Pessoas que a gente sabe que não tem muito relacionamento, não se dão bem com a sua família, não falam de amizades, não conseguem fazer amizades dentro do ambiente de trabalho, é um sinal para a gente observar. A gente não sabe o que acontece antes, se é o adoecimento que vai gerar o afastamento social ou se é o afastamento social que vai causar o adoecimento, mas as duas coisas andam correlacionadas, então a gente vai ficar atento a isso sim. Fora isso, óbvio, tem aquelas pessoas que são muito caladas, muito introspectivas, muito silenciosas, pessoas tímidas, né, com muito medo, muito receio de receber críticas, né, tudo isso faz parte dentro dessa personalidade um pouco mais depressiva, que vale a pena a gente ficar atento, que pode ser sim um potencial suicida lá na frente, mas não é motivo para a gente ficar desesperado. Então são vários fatores juntos, não é a existência de um só que vai fazer. Essa pessoa está um pouco irritada, ela pode cometer suicídio. Não, não é isso. Então, o que acontece? Por que essas pessoas elas cometem suicídio? Eu gosto de dizer muito isso. Ninguém quer de fato morrer. A gente está passando por algum tipo de problema, alguma situação difícil. A gente não está conseguindo resolver aquilo ali. Então a perda da esperança e aí a pessoa então desiste da sua vida. Então tem todo um processo. E muitas vezes a gente só consegue observar no momento final. Outra coisa importante, as pessoas elas carregam muita culpa e assim, poxa, como é que eu não percebi, como é que eu não vi? E nem sempre é uma responsabilidade nossa e tem pessoas que dificultam muito esse processo, porque pessoas que cometeram suicídio, se você analisar muitas vezes os seus perfis na internet, você vai ver que a vida delas parece estar indo muito bem. Então elas mentem para si mesmas e mentem para as pessoas ao seu redor até o momento que elas não aguentam mais viver com essa mentira. Né? E a questão da internet, né, essas mídias sociais, elas têm sido um fator de muita comparação, de muita competitividade. E as pessoas elas estão sendo esvaziadas de si e elas estão vivendo sobre uma realidade superficial. Que é a questão do bem do consumo, essa questão da viagem, de estar dentro de um status social desejado, mas por dentro elas estão vazias. E aí elas não conseguem estar nesse lugar tão desejado e ao mesmo tempo estão tão vazias de si. Então essa incoerência vai causar um grande problema para elas. O suicídio ele é gerado através de quais fatores? Acho que o senhor já falou um pouco, mas se tiver algum específico. Vamos lá. Com relação ao suicídio, ele pode acontecer em algumas vezes com... como é que eu posso dizer? Com certas patologias. Mas vamos imaginar a esquizofrenia. A esquizofrenia pode levar a pessoa assim, a cometer suicídio? Pode. Ela pode criar uma fantasia em que o suicídio seria uma solução ou seria um rito de passagem para alguma coisa. Então essas fantasias elaboradas podem gerar sim o suicídio. Transtorno borderline e bipolar, em algum momento essa pessoa numa alta de humor, ela pode ser levada a cometer, a ter atitudes irresponsáveis com a sua vida que podem levar à morte. E você pode julgar, parece que foi um suicídio. Outras vezes, né, nessa descida, nessa vida muito para baixo, essa pessoa está com um humor muito para baixo, muito na depressão. Quando ela sobe esse humor, muitas vezes ela perde a estribeira, ela acaba cometendo esse suicídio. E algumas pessoas, por incrível que pareça, elas podem acabar cometendo suicídio para chamar a atenção de algumas pessoas. Então tem pessoas que têm uma dificuldade, um transtorno de apego muito grande, então término de relacionamentos, a pessoa pode utilizar o suicídio como uma ferramenta de manipulação para manter essa pessoa perto, para não perder. E muitas vezes, tentando chamar a atenção, elas podem de fato ir cometer o suicídio. Então essas são, acho que, as principais razões que levam. O que faz, o que essas pessoas têm dentro da sua gênese que vão levar elas a ter esse comportamento? Às vezes são os traumas, precoces, muitas vezes as pessoas passam por violência doméstica durante muito tempo, assédio moral dentro do ambiente de trabalho, sim, as pessoas muitas vezes cometem por causa disso. A gente sabe que o mercado de trabalho está competitivo, acho que todo mundo conhece pessoas que passaram algum tempo sem se empregar, então elas se apegam muito ao emprego atual
e aí acabam se submetendo a certas práticas de violência. O assédio moral é uma coisa muito séria dentro do ambiente de trabalho. E tem também a questão da fisiologia, né? O cérebro de algumas pessoas funciona diferente, elas não captam direito a serotonina, o lítio, a contagem de lítio é sempre muito baixa, responsável pela questão do transtorno de humor. E algumas vezes esse cérebro pode ter sofrido alguma influência, seja do álcool, seja das drogas, ou seja também de um acidente que tenha ferido esse cérebro e pode causar sim essa alteração de humor que pode sim gerar. Outra coisa importante, vamos falar sobre isso, pessoas que fizeram a redução do estômago, a cirurgia bariátrica, muitas vezes sem acompanhamento devido, então elas vão ter uma tendência de ir para o estado depressivo e muitas vezes eles vão compensar isso, às vezes com álcool ou com drogas, e no caso, nessa situação, pode ser uma combinação explosiva que pode levar à morte dessa pessoa. Acontece com certa frequência. E quando a gente está vendo em alguma pessoa próxima esses fatores, ou quando a gente está vivenciando, o que é que a gente pode fazer? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenvolver a empatia, o real interesse. Né? Quando você fala assim, o que a gente pode fazer é porque você já tem um interesse, você já observou algo. Né? Mas, de novo, não é a sua responsabilidade levar a cura para essa pessoa. Essa pessoa ela pode ser orientada, mas vai chegar um ponto que a decisão é dela. Então, o que a gente deve fazer com pessoas leigas, né, dentro do ambiente de trabalho, eu acho que começa com como você está. Você está bem? Tenho percebido. Você quer conversar? Cara, será que não está na hora de você procurar uma ajuda? Só que, infelizmente, algumas pessoas são muito reativas e elas dizem, eu estou bem, eu estou ótima, né? E a gente sabe que não estão. Então, uma das coisas muito importantes, essa é uma dica que eu vou dar para vocês, é a gente acionar a rede de proteção dessa pessoa. Dentro do ambiente comercial, dentro da instituição, a gente deve ter um cadastro com o nome e telefone dos principais parentes e amigos dessa pessoa. E a gente muitas vezes deve acionar essa rede. Eu sei que algumas vezes a pessoa vai dizer, você não tem o direito de fazer isso. Mas até onde a gente vai para tentar preservar uma vida? Então eu acredito que a gente deve sim. Eu, como terapeuta, não ouso trabalhar com certos pacientes sem antes pegar o telefone do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, de quem a gente puder. São pacientes complicados, são pacientes que demandam muita atenção. E se a gente está dentro de um consultório, por exemplo, muito cheio, eu não tenho muito tempo para dar dando atendimento diário para essa pessoa. Eu vou estar tendo que atender as outras pessoas que elas também têm o direito de terem o atendimento. Então eu preciso acionar essa rede e dizer, olha, fulano não está bem. Cola junto, chega junto dessa pessoa, vê o que vocês podem fazer. E também a gente pode falar sobre a questão do sedentarismo, a gente também pode falar sobre a dificuldade das pessoas em estabelecer relações significativas. Né? Dentro do sedentarismo a gente sabe que uma pessoa que está fazendo exercício ela melhora e muito o seu humor, porque ela melhora a sua capacidade de captação de serotonina. Está em ambientes abertos, às vezes a gente está muito em ambientes fechados, e a gente tem uma tendência a estar com um humor mais depressivo. Até a capacidade sua, o tempo por dia que você pega de sol também influencia isso. Alguns pacientes eles têm uma total desorganização com relação à sua agenda. Então eu acredito que uma das coisas básicas que a gente deve fazer por todo ser humano, isso vale uma dica também para os pais que estiverem estudando, é estabelecer rotinas rígidas, firmes. Né? Então assim, horário de acordar, horário de tomar café da manhã, almoço, jantar, alimentações que sejam decentes. Né? Acho que começando com a nutricionista, ela disse assim, o segredo da vida é você descascar mais e desembalar menos, né? Então a gente começar a sair um pouco mais do negócio do fast food, né? Dessas comidas que são muitas vezes muito calóricas e pouco nutritivas. Então aí está um pacote bom do que a gente pode fazer, o que está permeando o suicídio também. Baseado nessas informações, qual a importância dessa campanha do Setembro Amarelo? Muito importante. De novo, a gente tem que parar com essa fantasia de que se a gente não falar sobre um determinado assunto, a gente vai estar protegido. Isso aí é como se fosse aquela criança que está com medo do escuro e ela se cobre. Se de fato tivesse um monstro em casa, você não seria protegido por causa daquele lençol. Então a gente sim precisa falar sobre isso. Eu acredito que é falando sobre isso que as pessoas podem se vulnerabilizar. Vulnerabilizar significa ser verdadeiras, autênticas com aquilo que elas estão sentindo. E a gente vai começar a criar estratégias mais adequadas para o ambiente que a gente está vivendo. Então a gente precisa sim falar. Acho que os pais, os amigos, os familiares de uma forma geral, eles precisam ter essa capacidade de falar e de sacar esse outro, o que esse outro está passando. Isso só vai se dar através da conversa. E às vezes
quando a gente vê algo sobre o Setembro Amarelo, a gente pode também se vulnerabilizar e até falar para outra pessoa, olha, acho que todo mundo já passou por algum momento difícil na vida, e pensar sobre isso não é um problema. O problema é a gente ficar só pensando sobre isso e esse pensamento ser recorrente. E aí esse é um indício que a gente precisa de ajuda. Tá? Mas vontade de desaparecer, eu escuto direto, que vontade de desaparecer, de sair do mundo e deixar todas as responsabilidades. Eu sei, eu entendo perfeitamente, eu também sinto, mas não vamos fazer um grande caso disso, vamos trabalhar isso com maturidade, vamos resolver. Como eu digo, fugir não é a solução. A única pessoa que ganha a vida correndo é o atletista, o resto a gente vai ter que batalhar, trabalhar e resolver. E aí nessa conversa que a gente pode dizer, por que você quer fugir? Qual é o seu problema? Por que você não consegue confrontar essas coisas? Né? E às vezes também tem certos desejos que a gente tem, que são desejos muito tolos. Né? Eu me lembro de um rapaz que me abordou no shopping e ele fez, tio, o senhor me dá dinheiro para eu comer McDonald's? E eu parei, olhei para ele assim, como pelo menos ele foi verdadeiro, né? Mas essa pessoa ela não está querendo se alimentar, ela quer comer o McDonald's porque o McDonald's teoricamente é uma marca que é desejada pelas pessoas. Então a gente fica preso nesse desejo desses outros, a gente precisa amadurecer, perceber o que de fato a gente precisa, o que de fato é essencial na nossa vida e o que está tirando a gente do eixo e levando a gente para uma vida sem sentido. E esse é o grande problema do suicídio, é quando falta o sentido na nossa vida. Para finalizar, existe alguma forma de prevenir o suicídio? Vamos lá. Prevenção do suicídio. Eu vou falar como um urologista uma vez falou, disse assim, Flávio, as pessoas elas precisam ter um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo elas tiverem um diagnóstico precoce, mais rápido elas vão receber o tratamento, melhor vai ser a recuperação. Eu não tenho como garantir que uma pessoa de fato vai ser curada, né, através do tratamento psicológico, e se de fato a pessoa em algum momento vai ter essa cura. Mas eu sei que quanto mais cedo a gente intervém, melhor o desenvolvimento desse paciente, maior é a tendência de recuperação. Então, a gente deve ficar atento, seja dentro do ambiente profissional, ou seja dentro da nossa família, a esses indícios que eu falei mais cedo. Observou esses indícios, olha, vamos conversar, será que não está na hora da gente procurar uma ajuda e intervir? Mas, de novo, esse outro, ele só vai ser tratado se ele se permitir ser tratado. Então, fica atento, chega junto, mas entenda que a vida do outro é responsabilidade dele. Enquanto são nossos filhos, são pessoas que estão sob nossa orientação, e a gente está com interesse de ajudar, essa pessoa vai ser ajudada, ela vai ser acompanhada, ela em determinado momento da vida vai ser forçada a fazer um tratamento. As crianças, elas não escolhem, por favor, as crianças elas não podem escolher tudo, elas não têm maturidade para escolher tudo na vida delas, então vocês têm que definir seus horários, os seus deveres, o tempo de lazer e também se elas vão fazer tratamento ou não. Então é isso, pessoal. A TecJu agradece imensamente ao seu Flávio pela disponibilidade, por estar aqui, por ter sanado algumas das dúvidas que podem ser também algo que você possa estar sentindo, ou tem alguém que você conhece. Enfim, seu Flávio ele vai estar à disposição também para vocês, para tirar dúvidas, quem quiser entrar em contato. Vocês podem entrar em contato com o seu Flávio através do Instagram. Qual é o seu Instagram? É Flávio Fan Alexandre. A gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo, Instagram, WhatsApp, para quem também quiser ter uma consulta com o seu Flávio. Ele faz consultas online, não é isso? Isso, faço consultas online. Se você estiver sentindo alguma coisa e queira um acompanhamento de um psicólogo ou conhece alguém que precise, também ele vai estar disponível. A gente agradece mais uma vez. Se você gostou do vídeo, você dê um like, compartilha, comente. A TecJu está aqui abraçando essa causa para que outras pessoas também possam falar um pouco e conhecer um pouco sobre o tema.